Senador, boa noite. Boa noite, Branca. O senhor foi um dos personagens principais da CPI da Covid, né? Inclusive, é autor de um requerimento que incluía estados e municípios nas investigações, se não me engano. Eu queria saber se a CPI da Covid, ela escondeu de alguma forma o covidão que houve. Olha, Branca, essa sua pergunta é uma redenção para mim, porque já faz um ano daquela CPI, eu participei de todas as sessões, não faltei nenhuma, fiz mais de 100 requerimentos, só 50 foram votados. E o que a gente viu ali foi uma blindagem explícita a desvios de governadores, de prefeitos. O caso do consórcio Nordeste, que a Polícia Federal, depois da CPI, mostrou que o que a gente estava dizendo tinha sentido, né? E aquela CPI, você vê que foi tanto um palanque político escancarado que hoje a cúpula dela está com quem? A cúpula está com o ex-presidente condenado em 3 instâncias, né, citado em centenas de delações premiadas, e que aquela cúpula hoje está fazendo campanha junto com ele. Então, aquilo a gente já dizia, olha, por que não quer investigar a corrupção de estados e municípios que receberam dezenas de bilhões de reais? Por quê? Os dados a gente tinha lá, mas não. Você tem uma ideia, o consórcio Nordeste nós perdemos por 7-4 para chamar o diretor Carlos Gabas, que foi ministro, olha as coincidências, parece, o pessoal diz que o Brasil é o país da piada pronta, não, da armação pronta também. Você pega um ex-ministro do PT, que é o diretor executivo do consórcio Nordeste, aliás, continua com a caneta na mão lá, e só em uma compra foram 300 respiradores, 48,7 milhões de reais pagos antecipados, superfaturados, e até hoje não chegou nenhum respirador. A CPI não quis investigar isso. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e eu tive lá, fiz questão de ir pessoalmente, chamou o Carlos Gabas. Algo que por 7-4 nós perdemos na votação e todo mundo viu quem votou em quem, né? Para ir e para não ir. E a CPI do Rio Grande do Norte conseguiu mostrar, pediu o indiciamento dele, da governadora do Rio Grande do Norte e de outros atores lá que eu acredito que a verdade sempre triunfa e esses dados cada vez mais estão claros que houve algo muito estranho ali, porque foi comprado da indústria da maconha, né? Quer dizer, o que é que tem a ver maconha com respirador? Uma empresa que comercializava aqui em São Paulo. Eu fui no prédio aqui em São Paulo também, um prédio residencial, é a sede da empresa, né, que recebeu, ela só tinha 2 notas fiscais na história, e uma delas foi de 48,7 milhões, e ia parar em Araraquara. Parte desses respiradores, pelas delações lá, pela investigação, ia parar em Araraquara, que coincidentemente tem outro ministro, ex-ministro do PT, que é o prefeito Edinho Silva. Então, tem muita coincidência nessa história toda, tem muita coisa, mas a CPI, ela blindou, ela quis realmente fazer uma pagelança ali para desgastar o governo. Que eu tenho discordâncias do governo, deixei claro no meu relatório final da CPI, que eu fui derrotado no meu relatório, 78 páginas, onde eu mostro equívocos do governo na condução da pandemia, pedi mais investigações na Covaxin, mas nada foi visto com relação à corrupção. E eu vou dizer uma coisa para você, é triste você tentar fazer um trabalho ali dentro de um teatro que aquela CPI, infelizmente, se tornou com o objetivo de desgastar o governo. Isso não é certo. Quer tirar o presidente da República? Tira no voto. E não fazendo esse tipo de coisa, porque os fins não justificam os meios.